Fala galera, aqui é o Gui do Espaço dos Velos. Eu tô aqui para demonstrar meu deck Profile de Cyberse. Ele não tá 100% completo do jeito que eu queria, e para quem quiser fazer uma build que goste do deck, né, tá fazendo uma build econômica de certa forma, então eu vou mostrar só o deck mesmo, não vou mostrar como, posso fazer isso futuramente, então vamos começar. A gente começa só com 3 Microcolor. Ele é o buscador da mágica principal dos combos de Cyberse, né, no caso desse deck. Né? Você pode usar ele tanto da mão quanto do campo, né? Aí ele cai no cemitério, você ativa o efeito, né? Busca a mágica Signet que tá precisando para você, né? Depois a gente tem o codificar gerador. O efeito dele é praticamente o mesmo. Você pode usar ele da mão ou do campo. E quando ele cai no cemitério, você envia o monstro de 1200 ou menos Cybersa do deck pro cemitério. Depois a gente tem dispositivo Cybersa. O efeito dele, quando ele é invocado por invocação normal, você pode invocar um monstro de nível 2 ou menor do seu cemitério, que seja Cyberse, com os efeitos negados. O outro efeito é que quando ele sai do campo, né, tipo para você fez invocação link de alguma coisa assim, ele cai no cemitério, você pode invocar uma ficha nível 2, né? Depois a gente tem o Parallel Exceed, né? Quando você invoca o monstro Link, você pode invocar ele onde ele aponta, né? Geralmente eu faço uns combos bem malucos, aí dá corrente, aí eu invoco ele. Aí quando você invoca ele por esse efeito, você invoca outro do deck, né? Aí o ataque, a defesa e os níveis deles são cortados pela metade. Mas você vai. É extend, então é de menos. Depois, a gente tem o Senhor do Balanceamento. O efeito dele é que a gente pode estar pagando 1000 de vida para adicionar uma invocação normal Cyberse extra, né? Dá pra fazer mais extend. Infelizmente eu só tô com uma da Lady Debug. O efeito dela, para quem joga assim, hoje em dia é bem conhecida, né? Que quando vai lá invocado por invocação normal ou especial, você pode invocar um monstro, ou invocar não, perdão, você pode adicionar um monstro de nível 3 ou menor do seu deck para sua mão. Depois a gente tem o Dot Escaper. O efeito dele é bem simples, mas muita gente fica em dúvida quando joga comigo de vez em quando. Que cada efeito a gente pode usar uma vez por turno e uma vez por duelo, tá? Quando ele cai no cemitério, você invoca ele. Ativou esse efeito? Não pode mais ativar nesse turno nem pro resto do duelo. Removeu ele? Você invoca especial no campo para você. Não pode ativar esse efeito, né? Mais. Cada efeito é uma vez por turno e por duelo, tá? Depois a gente tem a nossa secretária de apoio. Aqui tá a secretária cópia, né? Tem monstro Cyberse no campo, né? Você pode invocar ela especial. Dispositivo, meu convertor Cyberse. O efeito dele é quase o mesmo da backup secretária, só que você precisa de pelo menos no mínimo um, né? A secretária é quase a mesma coisa. Depois a gente tem o script tem um efeito bem legal, né? A gente tem o script, né? A gente tem um efeito bem interessante, né? Que a gente remove o monstro Cyberse do cemitério e invoca ele por invocação especial. Depois a gente tem o efeito dele, quando ele é usado para invocação link de um monstro Cyberse, você pode selecionar um monstro Cyberse banido seu e retornar para o seu deck, tá? Depois tem o arquivador marinho, né? O efeito dele é bem legal, que quando a gente faz tipo, você faz o Link Spider, né? Vamos dar um exemplo. Invoca a Rainbota, né? Que é o exemplo mais fácil de entender. Aí, nesse efeito, nesse momento, você pode ativar o efeito dele, né? De invocar ele do cemitério ou da mão. Só que quando ele ativar esse efeito, ele é removido. Aí ele pode combar com o Scriptum, né? O Door Debug é um extender por enquanto, né? Que eu pretendo estar trocando ele por outra coisa mais pra frente. O efeito dele é bem legal, né? Se você tiver dois links, você pode estar invocando ele. E se você um monstro seu estiver batalhando, você pode remover um monstro link, né? Aí o monstro do oponente vai perder o ataque do link que você removeu. Tem o link Lift, um efeito bem simples, né? Você pode invocar ele numa zona que o monstro link aponta, tranquilo. Tem um Link Slayer, também tá pra... que eu não tenho outra coisa para colocar no momento. O efeito dele é que se você não controlar monstro, você pode invocar ele por invocação especial da sua mão. O outro efeito dele é você descarta até 2 cartas. Você pode descartar só uma ou duas se quiser. Aí você destrói a mesma quantidade de mágica armadilha no campo do oponente. Depois a gente tem um Kaiju aqui, né? O Radiante, multidimensional. A gente tributa o monstro do oponente, né? Invoca ele no campo dele. Tanto em ataque ou defesa, vai depender do seu campo, né? Do seu campo. Depois a gente tem 3 Veiler, né? né? Um amigo meu pegou meio um ódio disso, né? Mas enfim. Sempre toda Veiler é bem simples, né? Quando o monstro do oponente vai ativar o efeito. Mas esse efeito só pode ser ativado na vez dele, tá? Só na vez dele. Aí você descarta ela, nega o efeito do bicho até o final do turno.
Depois a gente tem a Cynetic Deck, a mágica principal do deck, que ela faz uns combos muito louco. O efeito dela é o seguinte: toda vez que o monstro Code Talker for invocado, vamos supor, invoquei o Decode Talker, atributo Trevas. Você vai adicionar um monstro do atributo Trevas do seu deck para sua mão. Se você ativou isso e o monstro Trevas, você não pode mais fazer isso. O monstro Trevas. Outro efeito dela é bem mais completo, né? Que você tem esse efeito mesmo de tributar. O outro aqui é muito completo, dependendo muito do combo. Não vou me estender porque eu não quero fazer o vídeo muito grande. Depois a gente tem a Cynet Optimização, né? Otimização Cinet. O efeito dela é o seguinte: ela tem quase o mesmo efeito do Balancear Lord, né? Só que você não vai pagar a vida para ativar o efeito dela. É que você tem uma invocação normal de monstro Ciberso extra, né? E quando o monstro Cold Talker batalhar durante cálculo de dano, seu oponente não pode ativar mágicas ou não pode ativar efeitos, tá? Efeito é isso mesmo. Depois a gente tem um One for One, né? É um por um. Não, envia, né? Aí invoca outro monstro do seu deck nível 1. Tem a famosa Kali de Badegrave, né? Isso daqui para dar em hand trap é muito bom. Tem o Twin Twister, né? Ou Tornado Gêmeos. Você descarta uma carta e destrói até duas cartas, né? No campo. E no campo, tá? Depois a gente também tem, só pra encher aqui por enquanto, encher linguiça, né? Nosso Wellington me Pascote, que eu esqueci agora como é que é em português. Mas você invoca uma ficha de nível 4, né? O ataque e a defesa 2000. Atributo Luiz, tá certo. Tem o Pot of Everest também, tá só pra substituir. Eu tô precisando dessa Nightmine. De vez em quando elas fazem uma faltinha aí. Depois a gente tem a sucessão do legado mundial. Você pode selecionar um monstro no seu cemitério e invocar no de um monstro Link aponta, tá? Depois a gente tem monstro que renasce. Não preciso nem explicar o efeito disso aqui pra quem conhece o jogo, né? Tem a Regex, só pra tá aí. Tem Fallen Shiburi, ou Enterro Todo, né? A gente envia um monstro do deck pro cemitério. Depois eu tenho duas Silent Conflict. O efeito dele é o seguinte: quando você controla um monstro Cold Talker, você pode estar ativando. Quando o cara ativar um efeito de mágica, armadilha, efeito de monstro, qualquer efeito, você ativa isso, nega o efeito, bane a carta. E o cara não pode ativar o efeito da carta de que ele baniu, que no caso a gente baniu, até o final do próximo turno dele. Tipo, dar isso em Ash é maravilhoso. Depois a gente tem Compulsória, que também deixa muito amigo meu puto da vida, falando que isso é muito roubado. E depois a gente, para fechar o main deck, a gente tem o Aviso Solene. O Aviso Solene a gente paga 2000 de vida para negar a invocação, ativação, né, de efeito. Tá aqui o main deck, agora a gente vai pro extra deck. O extra deck tá bem simplesão pelo momento, né? A gente começa com o Linkuriboh. O Linkuriboh é bem conhecido pela galera, porque digamos que é o Link 1 mais genérico que você conhece, né? Que quando você está sendo atacado, você pode tributar ele, o monstro que está atacando vai ter o ataque zerado até o final do turno. Depois, o outro efeito dele é efeito rápido, né? Que a gente tributa um monstro de nível 1 no campo, invoca ele. Tem o Talberg Lancer, né? A gente pode estar sendo usado, você usa um monstro nível 2 ou menos Ciberso. O outro efeito dele é que você tributa um monstro Ciberso, né? Qualquer um, não precisa estar na zona dele. E invoca um monstro Cold Talker do seu cemitério onde ele aponta, exceto, vamos supor que você tributou, sei lá, um shot em Cold Talker, você não pode trazer ele de novo. Depois tem um aqui, né? Link Discípulo, né? Você pode fazer ele por um monstro nível 4 ou menor. O efeito dele é que quando o monstro é tributado onde ele aponta, você pode estar comprando uma carta. Geralmente eu não faço isso, eu uso isso mais para fazer extra link, para fechar alguma coisa. E o efeito dele é o seguinte, né? Você pode usar ele para invocação link, né? E o efeito dele não é uma vez por turno, né? Porque, tipo, se você usar ele para uma invocação link, sei lá, do Boros Word aí, o efeito dele é que você pode escolher o Boros Word e ele vai atacar duas vezes nesse turno. E se você conseguir trazer ele de volta, né? Ele pode ser usado e esse efeito dele pode ser usado quantas vezes você conseguir lupar, velho. O bicho é muito forte. Depois a gente tem. Pô, a tradução também não ajuda, né? É o Splash Mage. O efeito dele é o seguinte: que uma vez por turno você pode selecionar um monstro Cibersa no seu cemitério, invoca por invocação especial, em modo de defesa com os efeitos negados. Né? Eu tô com dois, né? Esqueci de pôr. Depois a gente tem o Code Talker invertido.
Quando ele é invocado por invocação Link, ele pode invocar um monstro Cyberse da sua mão. E ele não restringe, né? Tipo, monstro nível 4 mesmo. Se tiver um monstro Cyberse, você pode invocar. Tem o Code Talker, né? Que ele tem o efeito de que ele e o monstro que ele aponta não são destruídos por batalha ou por efeitos. E ele e o monstro que ele aponta ganham 500. É um efeito bem legal fazer com o Transcode para fechar Extra Link, né? Também tô com 2, né? Depois a gente tem o... Digamos que tem então é o boss do deck, né? Que é o Trance Code Talker. O efeito dele é o seguinte. Uma vez por turno você pode selecionar um monstro de Link 3 ou menos e invocar numa zona que o Transcode aponta. Esse efeito só pode ser ativado, usado uma vez por turno. E você não pode trazer outro Transcode, que senão seria uma salada aí, né? Depois a gente tem o Xcode. O Xcode tem o efeito de quando ele é link invocado, você pode selecionar umas zonas de número de extra Monster Zone ocupada. Se você invocou ele na extra Monster Zone sua e o oponente tem outra carta na extra Monster Zone, você pode selecionar, e você pode selecionar em até 2 áreas, né, no campo dele, e bloquear. Depois a gente tem o Shotting Code Talker, né? O efeito dele é o seguinte, que toda vez que ele atacar, antes do cálculo de dano, antes da fase de batalha começar, você ativa o efeito dele. Ele pode realizar um ataque para cada monstro que tiver na zona dele, mais o ataque dele. No caso, o bicho vai atacar 3 vezes. E se ele atacar e destruir o monstro, você compra uma carta. Se o seu oponente tiver só um monstro, o ataque dele vai ser reduzido em 400. Mas não é tão difícil disso, não é tão fácil isso acontecer. Depois a gente tem o Mago Triportal. O efeito dele é bem legal, que quando tem um monstro colincado a ele, os monstros colincados a ele dão dano de batalha. Não, monstros que ele tiver colincado, né, exceto ele, vão dar dano de batalha dobrado em monstros. O segundo, quando tem 2 setas colincadas, você pode selecionar uma carta no campo do oponente e banir. O terceiro é o melhor, que se você tiver as 3 setas colincadas, você pode efeito rápido, quando o card de um efeito for ativado, efeito rápido, você pode negar a ativação e banir a carta. É um efeito bem forte, né, porque ele é bem fácil de fazer. E o último aqui, no tapa buracos, é um Border Load Dragon. O efeito dele é o seguinte: você pode dar alvo no monstro que seu oponente controla e ele diminui 500 pontos de ataque. Esse efeito não pode ser respondido e ele não é afetado por efeitos de monstros, né? O outro é que se ele batalhar, ele é quase uma utopia nessa hora, né? Que ele para o ataque, pega o monstro do oponente pra você e você pode atacar com ele, só que ele não pode atacar de novo, o Border Load. E aí você pode fazer isso. No caso, eu uso ele pra fazer o combo com o Update to Jam, né? Dele atacar 2 vezes e pegar 2 bichos do cara. Só que o seguinte que no final do turno, assim, do próximo do cara, você devolve o monstro que você pegou. Bom, se eu errei alguma coisa aqui na descrição do Deck Profile, que vocês podem estar corrigindo no comentário, né? Que eu tentei fazer um vídeo um pouco mais curto, né? Mas tá muito barulho na rua. Então é isso aí, galera. Esse aqui é meu Deck Profile atualmente Cyberse. Não tá completo, né? Mas se você gostou aqui, se inscreve no canal. Se possível, dá um like. Se possível, compartilhar. Se possível, tá comentando. Eu tô agradecendo. Guia do Espaço dos Duelos vai ficando por aqui. Fui!